Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando mais um Sintonize com você. Neste programa, nós vamos falar sobre tudo aquilo que sintoniza com seu bem-estar físico, mental e espiritual. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais na espiritualidade e para isso eu convidei o Bruno. O Bruno Farias é mentor relativo à espiritualidade. Bruno, seja muito bem-vindo. Explica um pouquinho melhor esse seu trabalho de mentoria, por favor. Boa tarde, meu querido. Eu venho da caminhada da psicologia, da filosofia, porém, nesse meio do caminho, acabei me esbarrando com a espiritualidade. Então, desde o desenvolvimento mediúnico em centro espírita, em casa de umbanda, até o trabalho com astrologia, com tarô, com a minha mediunidade, trabalho de cura com o reiki e outras terapias integrativas, eu fui mais para esse lado da espiritualidade. Mas hoje eu tenho uma abordagem tanto científica, quanto filosófica, espiritualista e até, em alguns casos, religiosa, porque isso está dentro de mim. Então, eu sou um mentor de desenvolvimento mental, emocional e espiritual, que é, para mim, o grande diferencial aí que vem a somar para as pessoas que me buscam. Tá, então eu gostaria que você me explicasse um pouquinho o desenvolvimento espiritual. Porque o desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional, meio que já é conhecido. As pessoas já entendem, principalmente quem está aqui nos assistindo. Mas o desenvolvimento espiritual nem todo mundo compreende. Exatamente. E os que entendem, às vezes, acham que entendem e não entendem nada. Acontece muito. Porque essa palavra ela já é subjetiva, né? A gente vê a espiritualidade tanto como a busca por sentido de vida, né? Qual a minha espiritualidade? E tem esse lado também do lidar com espíritos, ou para esse lado até mais do fenômeno espiritualidade, né? E eu tô falando das duas coisas. Tô falando tanto da parte da nossa busca por propósito e sentido. Isso é uma coisa que está muito ligado ao meu trabalho. E toda espiritualidade, na verdade, está buscando por um sentido e um propósito. Mas tem esse lado do fenômeno espiritual, que é você lidar com energias, lidar com espíritos, lidar com a vida após a morte, lidar com a vida passada. Existe todo um fenômeno que essa palavra movimenta, né? Então, é essa complexidade que a gente está falando. Porque é bem complexo mesmo. E agora me explica uma coisa. Tudo isso, energias e espiritualidade, essa percepção, meu propósito de vida, missão de vida, projeto reencarnatório, tudo isso tá muito ligado à mediunidade ou nem tanto assim? Nem tanto, nem tanto. Porque tudo isso que tu falou afeta todas as pessoas, não necessariamente só médiuns ou quem lida com mediunidade, tá? Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando de dois tipos, né? Mediunidade que flui de forma natural e espontânea, ao qual todos temos em menor ou maior grau, e a mediunidade sacerdotal, que é aquela pessoa que é vinculada a um grupo, a uma casa, a um coletivo, e ali ele desempenha um sacerdócio, um propósito, servindo mediunicamente. E essas coisas, essas capacidades mediúnicas, essas capacidades que são mentais também, não necessariamente tem que estar vinculada à vida passada, ou vida futura, ou propósito ou sentido. Isso é um fenômeno. Não depende de crença ou a forma que você enxerga a vida. Claro que para você ser um bom médium e entender o que você está fazendo, você precisa buscar a espiritualidade.
mas não necessariamente uma coisa vai trazer a outra. Tem gente que lida com isso de forma separada, o que para mim é uma desvantagem. Mas vamos tentar esclarecer algumas coisas mais básicas. Espiritualidade tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido em diversas religiões diferentes? Ou cada tipo de religião, cada linha vê a espiritualidade de uma maneira diferente? Perfeito. Espiritualidade nem sempre vai estar vinculada à religiosidade, por exemplo. Só que quando você tem uma visão religiosa ou segue uma linha religiosa, de alguma maneira aquilo ali vai fazer parte da tua espiritualidade. Porque ela vai dar um significado, um sentido, uma forma de praticar aquela espiritualidade. Vamos botar nome nas coisas para a gente entender melhor também, para quem está nos ouvindo e vendo entender melhor. Se você é católico, o ser católico, existe toda uma forma de fazer. Existe todo um ritual. Existe coisas que você faz que segue aquela egrégora, aquele agrupamento, e vocês todos fazem as mesmas coisas e assim se identificam como católicos. A espiritualidade vai estar dentro desse conjunto de crenças e práticas desses católicos. Só que o ser umbandista é diferente do ser católico, o ser católico é diferente do ser espírita, o ser muçulmano é diferente do ser católico, o ser judeu é diferente do ser espírita. Mas todos estão numa busca espiritual. Hoje nós vivemos aqui no Brasil, onde a maior parte das religiões, e eu acho que a totalidade das pessoas, já ouviu falar em Jesus. Para os muçulmanos, é um nome muito pouco conhecido. Ou só falam mal. É. Ou é mal falado. E tá tudo bem, porque cada crença, cada local desenvolveu a religiosidade, desenvolveu as suas... como eu poderia dizer assim? O caminhar, a evolução espiritual, religiosa, está ligada ao passado de cada povo. A cultura daquele povo. A cultura. Sim. Hoje nós temos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, uma grande parte da população que se diz como espiritualista. Sim, sim. Muitos desenvolvem uma espiritualidade, inclusive desenvolvendo mediunidade, mas afastado de qualquer religião. Mas eu acho que seria importante a gente falar sobre isso. Mediunidade e religião. Boa. Tem ligação? Não tem? Tem. Tem ligação. Tem ligação. Porque é o seguinte... Primeiramente, essa questão do ser espiritualista hoje, que é uma coisa que vem crescendo. Hoje em dia existe um novo movimento não ligado à religiosidade, de uma espiritualidade mais livre, que eu chamo de universalista, um movimento universalista, que não se fecha numa religião. Né? E é por isso que espiritualidade e religião, elas têm a ver, mas podem andar separadas, porque, na verdade, as pessoas estão buscando um sentido, e um sentido mais universalista, agregador e menos fechado. Então, ela tem a espiritualidade dela, não está vinculado a uma religião, com uma tradição, com uma forma de ser e se comportar. Né? E isso entra nessa mediunidade mais moderna, que é uma mediunidade mais livre, mais universalista. Só que o que acontece? O médium que quer seguir um sacerdócio e crescer enquanto médium e aprofundar nessa caminhada de médium, uma religião vai ajudar. Uma tradição vai ajudar. É importante para ele crescer, ter um ritmo. Porque sozinho, sem referência, ele tende ou a desistir ou a não entender muitas coisas. Mas não necessariamente ele tem que se vincular a uma religião. Se ele souber fazer por conta ou encontrar grupos que praticam mediunidade mais livre, ele vai conseguir. Apesar de que lá dentro, alguém que tiver experiência com religião e tradição vai ajudar mais aquele grupo. E a mediunidade mais profunda é sacerdotal, é religiosa. Quando a pessoa tem um senso religioso, e não só a religião institucional, mas a religião no sentido puro do termo de religare. Ela busca a reconexão, o religar com algo profundo. Ela é uma pessoa religiosa.
essa pessoa tem uma mediunidade mais profunda. Isso eu garanto. Tá, então, por exemplo, uma pessoa pode ser médium sem ter nenhuma religião, mas ela pode ser médium ligado a uma religião que não tem a mediunidade dentro do seu arcabouço? Perfeito. E é muito comum. É muito comum. Aliás, o manicômio está cheio, né? Sim. E as igrejas também. Porque a mediunidade é um fenômeno, independente da aceitação social, ou religiosa, ou cultural. Ela é um fenômeno. É tipo falar assim, você pensa, sabia? Não importa se você aceita que você pensa, você tem uma mente. Mediunidade é a mesma coisa, é algo do ser humano. É algo do ser humano. Se você não desenvolve, não busca aumentar e crescer, ela fica, é que nem você não... Você tem uma inteligência, você não lê, não estuda, não cresce inteligência, vai ficar adormecida, você vai usar para nada a sua inteligência. Mas de vez em quando ela vai falar, oi, tô aqui. Ela continua ali, porque só está no nível adormecido, esquecido. E você pode usar, você pode exercitar muito a mente e ficar melhor no seu poder mental. Mediunidade, mesma coisa. Você concorda que se você praticar meditação todo dia, ler todo dia, estudar todo dia, sua mente vai crescer? Mediunidade é a mesma coisa. Por isso que uma linha, uma tradição colabora. E respondendo a tua pergunta, tem muito local que não acredita ou não fala sobre mediunidade abertamente. Mas não quer dizer que as pessoas lá não sejam médiuns e não tenham a mediunidade operando. Porque mediunidade não é só incorporar, não é só psicografar. As pessoas acham que faz mediunidade, acho que já eu penso no Chico Xavier. Não é isso que a gente está falando. Isso aí são pessoas excepcionais, médiuns excepcionais. A gente está falando da mediunidade natural, assim, do ser humano, de captar pensamento, de ouvir voz dos espíritos, às vezes achar que é do seu pensamento e não é. Uma simples intuição. Uma simples intuição, uma inspiração. Vários tipos de se praticar mediunidade. Nesse sentido, as igrejas, os monastérios estão cheios de médiuns. Aqueles mestres, muitas vezes, estão conectados a um outro mental superior que você nem imagina. E ele acha que é do eu sou dele, que ele é inteligente, que ele estudou. Não é, às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes ele está totalmente irradiado e inspirado por um espírito muito iluminado e ele nem percebeu. Muitas vezes as pessoas falam que receberam uma iluminação divina ou que um anjo soprou alguma coisa para ele. Isso é uma mediunidade. Com certeza, é um fenômeno mediúnico que está acontecendo ali. Lá na igreja, falam muito sobre as línguas de fogo, né? Tem algumas pessoas que começam a falar em outras línguas. Sim. E eles falam que o Espírito Santo baixou ali na pessoa. Você fala a forma que você quiser. O fenômeno é o mesmo. É o mesmo. Antigamente, benzedeiras... muitas pessoas têm familiares que dão informação mediúnica, que sonham com algo que vai acontecer. E a pessoa, às vezes, nem acredita em mediunidade. A pessoa é católica fervorosa. Tem uma mediunidade de cura absurda, rezando pelos outros, curando os outros, nem percebeu que está curando através da oração. O fenômeno mediúnico também está ali, naquela oração que a gente leva para o alto, os espíritos nos atendem, o chamado chega lá e eles vão lá socorrer a pessoa ao qual for o objetivo da oração. Isso é um fenômeno mediúnico. Existem espíritos envolvidos naquilo ali. Eu tenho uma pergunta preparada aqui sobre esse assunto, mas agora apareceu algo que me sopraram aqui. A relação entre exorcismo, desobsessão e apometria. Boa. Pode ser relacionado? Pode. Tá tudo em casa. O exorcismo é praticamente uma desobsessão. Só que a gente tem que lembrar, aí você realmente está aprofundando, né? Sim. Aprofundando, gostei desse aprofundamento. Porque o que acontece? Na desobsessão, geralmente a gente pensa num espírito obsessor que está obsediando o outro. E você vai lá e faz a desobsessão, afasta aquele espírito. Não é tão simples assim em primeiro lugar. Porque a obsessão, muitas vezes, ela é complexa e não é num ato só que tu tira o espírito. É um tratamento, né? O exorcismo é como se fosse um momento. Estou aqui para tirar um espírito do corpo daquela pessoa.
Por bem ou por mal, vai sair. vamos arrancar. Hoje chegou o dia, vamos tirar. Exorcizar aquela pessoa e tirar o espírito dela. Só que o que acontece? Muitas vezes não é o espírito que está na pessoa. Tem outros tipos de seres e consciências que não são só espíritos envolvidos. Existem outros tipos de forças. Então, o exorcismo é para vários tipos de forças, não é só um simples espírito. E quando a gente fala de apometria, a gente está falando também de um trabalho, de um método de cura, que é de reequilíbrio, que aborda obsessões, que aborda essa retirada de ou instrumento de obsessão, como chips, implantes, instrumentos, aparelhos extrafísicos, quanto tanto a retirada de espíritos que estão obsediando a pessoa. A apometria colabora em sintonia com o mundo espiritual, com a mediunidade. É uma técnica que tem que ter sustentação mediúnica. Sim. Não é uma coisa normalzinha, um tratamento vibracional, não é. Se levarem para esse lado, não vai ser apometria, porque a apometria tem uma sustentação de cidades espirituais, hierarquias espirituais e médios envolvidos. Tem que ter. Isso é apometria. Então, essas equipes espirituais, com a atuação dos médiuns... Então, aquele anúncio no Instagram, faça apometria em 15 minutos... Não existe, né? Isso é uma... Desculpa a palavra, não é uma baixaria. Isso não existe. Na verdade, o atendimento de apometria à distância, ele já é mais ou menos. Ele já não funciona tão bem. Exatamente. Ele é apometria, pode ser. Mas ele não vai ser tão forte quanto ir até um local, ser cercada por médiuns e, de fato, fazer como ele originou. Por quê? Médiuns. Sim. Não é ir no consultório com uma pessoa te atendendo ali. Vai ser... Pode, as pessoas tudo podiam... bem, mas não é tão... Não é a mesma coisa. Pode ser assim, ó, um lapso de apometria, usando técnicas apométricas, mas a apometria de verdade, como originou, já não é a clássica. Pode até dar outro nome aí, galera. Bota aí a apometria da nova era, não sei. Mas não é a mesma apometria. Não é. Por quê? Você imagina tratar uma pessoa que está sofrendo de obsessão grave, não consegue nem pensar direito, à distância. Ela não tem ancoragem nem no ambiente dela. O ambiente está cheio de espírito, cheio de coisa ruim. E daí você quer atender ela à distância, ela não consegue nem se concentrar. Depende muito da como ela vai receber e ela tem que se conectar para funcionar. Não é que não funciona, pode funcionar. Terapia à distância funciona, terapêuticas à distância funciona, mas depende muito de quem está do outro lado se concentrar para receber. A maioria não deita não nem para receber. Não, nem deita. O espírito já vem aqui. O que é fazendo isso aí? E até esquece o horário que foi marcado. É extremamente desafiador. Isso é como você fazer uma cirurgia para retirar um tumor à distância. Não tem como. Então tem que dar um outro nome ali. São coisas diferentes. Quem recebe uma apometria presencial sente a diferença. Mesma coisa o reiki. Eu sou reikiano, trabalho com reiki à distância e presencial. Não é a mesma coisa. O presencial, tu chega a sair tonto da maca. A distância dá um relaxamento básico, assim, uma harmonização mais leve. Não sei se eu te pergunto os tipos de mediunidade, porque tem vários, tá? E algumas pessoas têm mediunidade, não percebem, tá? E muitas pessoas têm medo. Sim. Não conhecem. Sim, tá? sim. Mas eu acho que isso pode ser explicado de uma maneira mais leve. Claro. Tipo de mediunidade. Eu acho que tanto para quem é leigo quanto é avançado, é bom entender que tem basicamente dois tipos. E eu digo isso não é só nos livros que eu li. Eu já li muito livro sobre mediunidade. Mas é na minha prática enquanto dirigente de uma sociedade espiritualista universalista, onde a gente trabalha com desenvolvimento mediúnico, principalmente mediunidade de cura. Basicamente dois tipos. Mediunidade natural, que é essa que é espontânea. É a captação de um pensamento. É o médium esponja, que pega o sentimento do outro. É aquela pessoa que está sempre aberta para escutar os outros e vai lá e o abraço cura. Aquela pessoa que tem a intuição do nada, a inspiração do nada, que tem sonho mediúnico. Esse é um tipo de mediunidade. Outro tipo, a sacerdotal, que é onde você serve, você tem um sacerdócio, você tem um compromisso espiritual, kármico com isso. Não é kármico de pagando os pecados, é um compromisso espiritual que tem a ver com o passado e com o futuro, tá? Essa mediunidade se desdobra em vários outros tipos. Psicografia, incorporação,
médium de transporte, médium de passagem, médium de aqueles que enxerga pela tela mental, de visão, de audição. Existem vários tipos, mas essa é a mais avançada. A pessoa que lá escreve na sua casa sozinha, lá, que acha que está canalizando o Chico Xavier, mediunidade desequilibrada. Ela tem que buscar um desenvolvimento, porque escrever a carta aleatória sozinha que não tem utilidade não te serve para nada, você não tem um serviço. Grandes coisas. A mediunidade está sempre ligada a um serviço, a um propósito. Claro, exatamente. Imagina você nasce com o dom de curar. Muitas vezes as pessoas saem na rua, se encontram com outras pessoas e falam, porque eu sou uma esponja, porque eu pego tudo de ruim, porque eu me encontro com as pessoas, eu pego aquela energia ruim. Tá, isso faz parte. O trabalho dela é ajudar a limpar as pessoas. Só que ela precisa compreender isso para fazer a segunda parte do trabalho. Sim, que é se limpar, que é encaminhar aquilo que ela recebeu. Tem que dar um fim àquele poder que ela tem. Essa pessoa que tu citou é um médium desequilibrado. Ele está desequilibrado. E ele acha que está arrasando. Ele não está arrasando, ele não está fazendo um dever de casa. Muitas vezes nem sabe o que nem que tem, tá não está entendendo nada, acontecendo. está perdido. Fechou os olhos. Está perdido por conta própria também. Não Sim. por aconteceu. Não, ela não está buscando. Já falaram muito para ela, já ouviu nas casas que ela vai, ela, não, nada a ver. Tá fugindo do compromisso. Com relação ao medo. É normal ter medo porque esse assunto é muito obscuro ainda, tá? O médium é tratado como um bruxo, como uma coisa ruim, uma coisa que está errada. O espírita já era tratado assim antigamente, hoje em dia é mais aceito. Agora, o outro tipo de médium, assim, ou até um bandista de incorporação, hoje em dia, com o movimento das terapias holísticas, tem muito médium trabalhando com terapia integrativa. Tem os sacerdotes, as bruxas, os pais de santo, mãe de santo. A mediunidade, ela expandiu para além do espiritismo. Todas as pessoas que eu falei, elas geram medo. O médium gera medo. Sim. As pessoas não têm medo da mediunidade, elas têm medo do médium. Tem uns que estão muito perdidos mesmo e acaba estragando, sujando o nosso filme, né? E outros que usam isso como uma moeda de troca, eles usam para iludir as pessoas. Sim, Às vezes não tem nada e como uma profissão, tem o É. charlatão, tem o que só usa para ganhar dinheiro, então fica muito mal falado. E geralmente são pessoas que já vêm de um local de serem recriminadas, já vêm de classes mais baixas. Você não vai ver os médium lá nas famílias tradicionais e ricas. Cresceu isso. Tem médium que está no luxo, na riqueza. Uhum. Mas geralmente é uma coisa ligada ao escuro, ao mais baixo, ao mais pobre, ao menos evoluído. Então isso já causa uma repulsa, já causa um medo por questão cultural, tá? Tá mudando. E o medo é do desconhecido, não tem por que ter medo. Essa coisa também de filme americano, de ter medo de espírito, medo de fantasma, tá no imaginário popular. Sinceramente, o que eu tenho para dizer para quem tem medo, cresça. Deixa de ser criança, tá com medo do quartinho escuro. Isso é coisa de criança. Vai estudar, vai compreender o que é. Vai encarar. Muitas vezes o que a pessoa própria, o que você sente, não precisa ter medo, só precisa entender, compreender o que está acontecendo. A razão tira o medo, a razão esclarece, vai crescer. Isso é uma infância psicológica ter medo dessas coisas. O ser humano tem que crescer, isso pode ser preconceito. Tá falando que tá com medo, mas lá no fundo é preconceito. Que, aliás, quando crianças, muitas vezes as pessoas têm amigo imaginário, que não é imaginário, porque tá vendo, conversa, fala para os pais, eu vi não sei quem, tô vendo isso aqui, tô brincando com não sei o quê. Aí começa a crescer e começa a ter medo daquilo, que não é um medo próprio, é um medo imposto pelas pessoas que não compreendem aquilo. Esse é o mais comum, esse medo cultural, tanto do passado da sociedade quanto da criação. Na criação, as crianças têm essas experiências, elas já são podadas desde o início. Sim. Ou vai sendo taxada como diferente, louca, ela tem que ficar em silêncio. Tem uma questão de aceitação social também. Se você falar que passa por isso, você já é julgado. Então, eu prefiro não falar sobre isso. Pessoas que preferem não falar sobre isso. Pessoas que, por livre escolha, têm o livre-arbítrio. Tem. Eu não quero essa mediunidade. Eu não quero perceber essas coisas. Eu não quero isso. Sim. Só que, muitas vezes, essas mesmas pessoas
querem estar em um local de religião, seja uma igreja, um templo, um centro. Sim. Elas querem porque elas acham que faz parte, mas elas não querem desenvolver a mediunidade. Exato. E tem pessoas também que não querem desenvolver a mediunidade, só que elas trabalham com cura. De repente, como reikiano, Sim. trabalhando com florais, ou Sim. até mesmo com uma psicoterapia. Sim. E vou te dizer uma coisa para essas pessoas, bem direto, como eu costumo ser. Não vai dar certo. Porque você vai ter um limite de aprofundamento do campo. Terapia integrativa, você está lidando com campos, com dimensões, está lidando com o passado, está lidando com o propósito das pessoas. Não tem como curar no raso. Imagina curar alguém só tratando a ferida. Mas o que causa a ferida? O que eu estou te falando? Você pode ter sucesso? Pode, mas é um sucesso daí mais superficial, porque se você quiser aprofundar e com tudo, ser reconhecido no que você faz e alcançar mais pessoas, aceite o seu lado de sensibilidade e mediunidade. O seu campo vai aumentar, a sua terapia vai aprofundar. As terapias integrativas, elas têm uma máscara. As pessoas botaram uma máscara de negar o lado da sensibilidade ou do campo mediúnico envolvido naquilo ali. Isso é perigoso. Sim. Porque muita pessoa quer a terapia integrativa, o terapeuta gosta do que sente quando faz, gosta de trabalhar com isso, às vezes é procurado por isso, ganha dinheiro com isso. Mas quando é para levar o lado da responsabilidade de abrir campo e lidar com essa espiritualidade através da mediunidade, ele foge. Uma hora isso vai estourar. Uma hora isso aí vai cobrar. Porque tem que ter ancoragem espiritual. Tem que ter. Tem que ter proteção. Você está entrando no campo dos outros, mesmo com um reikizinho. É uma responsabilidade Sim. grande. E você tem que conhecer o que você está fazendo de forma profunda. Um curso de reiki desse que você faz numa manhã de sábado, do nível 1 ao mestrado, serve para alguma coisa além de dar dinheiro para quem está vendendo aquilo? Se a pessoa for fazer a iniciação e daquela iniciação fazer mais coisas, vai ajudar. Se não, se for só para fazer um curso teórico, como um certificado, um conhecimento, de forma alguma, ela não tem capacidade numa manhã de atender os outros. Só serve para entender superficialmente o que é. Ela tá no raso. Ela vai ter que aprofundar. Nenhum curso desses aí, nem se tu fizer 3 meses de curso de reiki, não é o suficiente para cuidar dos outros. Antigamente, curso de reiki demorava 6 meses, 1 ano, os às mestres vezes. antigamente davam mais teoria também, era mais curso mesmo, né? Era uma coisa mais teórica. Tinha a parte teórica, tinha a parte prática, tinha que fazer estágio com o professor, com o mestre. Sim, tinha que sair sabendo os símbolos, né? E aquele reiki ali, ele era mais até acadêmico. E vou te dizer, não necessariamente as pessoas que faziam aquilo ali saíam com confiança para fazer reiki. Sabe por quê? Porque muitos desses cursos não tinham ancoragem espiritual. Eu vejo hoje muito curso de reiki ou até outros cursos que são muito teóricos, que tu vai aprender. Mas aquilo não é suficiente para abrir campo espiritual mediúnico. E se você quer fazer um bom reiki, começa pela ancoragem espiritual. Juro pra vocês, se você fizer... Eu digo que tem um reiki do salão de beleza. Tem. Pra relaxar e harmonizar e equilibrar os chakras. Sim. E tem o reiki... Que é válido. Não, é válido. Não sei pra quê, mas é válido. A pessoa sai mais tranquila, sai relaxada. Mas o aplicador tem que estar ciente de que ele não pode abrir nada. Ele tem que compreender o suficiente. Possivelmente para ele fazer. Só para. Se ele faz no salão de beleza, possivelmente ele já não tem noção ou consciência total do que ele está fazendo. Porque o reiki bem feito, o verdadeiro reiki, a pessoa é capaz de sair transformada numa sessão. Em uma sessão. É como você... Eu já cansei de tratar a faixa de passado no reiki. Mas acontece, tá? O reiki, ele soma em outras coisas, outras sabedorias. Vira 1h30, 2 horas ali a sessão e vem trabalhando, vai trabalhando, não é?
Por que às vezes Não pode... é só fazer Por que próximo. essa harmonização, o equilíbrio que as pessoas... Um relaxamento que a pessoa busca no reiki, ele pode não estar funcionando? Porque você pode estar se iludindo. Porque você tem que resolver as coisas, não ficar só no superficial e se iludindo. Às vezes o médium daí, ou o sensitivo do reiki, está fazendo esse reiki superficial. E daí é o que eu te digo, se faltar o lado mais profundo, uma hora ou ele vai parar de fazer porque vai carregar o campo. Sim. Ou ele vai desistir porque não chegou o cliente. Algo vai acontecer, é isso que eu digo, gente. Você que trabalha com essas coisas, aprofunde para ir para um próximo nível. E o rebote vai dar no profissional. Sim, é isso. Nele. Aí que ele... Se não fizer corretamente, se não fizer com toda a parte espiritual que faz parte e que está envolvida ali, se não tratar direito, é o profissional que vai levar pancada. Ele vai ter duas opções quando começar a acontecer o efeito rebote. não é para assustar, para você se preparar. Quem quer fazer, quem quer trabalhar com isso, tem propósito, não vai ficar justificando, vou parar porque tá pesado. Não, quem quer fazer vai aprender a fazer e vai continuar. Isso é propósito. Sim. Então, esse tipo de coisa não é para quem está na vítima. É para quem assumiu o seu propósito, vai levantar e vai fazer melhor. E para essas pessoas eu digo, se você não aprofundar no que você está fazendo, vai sobrecarregar e você ou vai desistir, ou não vai chegar gente, você vai ser forçado a desistir, ou você vai melhorar e vai aprofundar, vai chegar mais gente, vai se profissionalizar de verdade. E você vai precisar olhar para dentro. Esse é o fator principal, autoconhecimento. A gente fala aprofundar, não é só aprender sobre a técnica. Aprofundar em si. Qual é o meu propósito? Por que sou médium? O que é mediunidade? Como ela está aplicada na minha vida diária? O que eu estou fazendo da minha vida? Estou desenvolvendo minhas capacidades? Não estou? Por que eu tenho isso? Quem sou eu? O que é Deus? É muita coisa. Isso é aprofundar. Por que a pessoa passa por isso? O que está acontecendo? Você tem que aprofundar tudo. Sim. E agora eu queria aproveitar esse momento para chamar um vídeo do nosso apoiador. Pois é, o Sintonize com Você tem um apoio que é extremamente importante para nós. Vamos assistir esse vídeo e já voltamos. Aproveitei que estou aqui em Caxias e vim visitar os amigos da Luz da Lua e encontrei o meu amigo Cleiton. Me fala, o que você acha dessa marca? Hoje a marca Luz da Lua, ela é uma marca consolidada no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas por que não dizer no mundo? Nós estamos aqui em Caxias do Sul, completamos ano passado 15 anos de história. 13 anos nesse ponto aqui do Shopping Világio e 15 anos na loja do Shopping São Pellegrino, que fica na Rio Branco, mais ou menos no centro de Caxias do Sul. É uma marca maravilhosa, eu tenho certeza que quem experimenta tem dificuldade de trocar. O produto é de excelente qualidade, as mulheres que compram sempre retornam, tanto é que nós estamos aqui como franqueados aqui em Caxias do Sul há 15 anos. E agora eu quero saber, para quem assistiu esse vídeo, tem alguma promoção? Frete grátis até o final de maio para todo o Rio Grande do Sul. E eu espero você nas lojas Luz da Lua aqui em Caxias. Está muito na moda a constelação. Não só na moda, mas muitas pessoas, como psicólogos, psiquiatras, estão utilizando a constelação. Até RH utiliza a constelação familiar. Tá? E essas pessoas vão só ali por uma técnica, muitas vezes, que aprenderam, e acreditando que repetir determinadas frases vão resolver o problema, vão limpar o que ela acha que é uma culpa ancestral. Tá? O que você acha sobre isso? Tá? Essa simples repetição de frases tem realmente algo que vai resolver o problema? Resolver o problema é muito forte, né? Resolver, não. Para resolver uma coisa, você precisa de ritmo, constância e uma abordagem integrativa. Até porque é de dentro para fora. Várias dimensões ali. Não é só falar. Não, Pode, se a pessoa que está recebendo estiver num nível de consciência a ponto de conseguir compreender, aceitar dentro de si, pode sim funcionar. Pode. Mas isso depende de várias camadas, de várias coisas que a pessoa já está vivendo, passando, entendendo.
E é a responsabilidade do terapeuta de constelação se vai aplicar a constelação, é trazer essa profundidade, essa explicação. Ela precisa aprofundar também naquilo ali. Se a pessoa que está recebendo está fazendo sentido, está ajudando, mesmo sendo pouca coisa, como só as frases, já está de bom tamanho, é o nível que ela está entendendo. Então, tá tudo certo que haja constelação nesses locais mais abordando de forma mais rasa. Pro nível daquelas pessoas que estão ali, pode estar funcionando, entendeu? Sim. Mas agora, respondendo a pergunta, resolver mesmo, curar, não tem como garantir, não tem como saber. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram, que querem minha ajuda, que eu não sou uma pessoa que vou te atender uma vez só. Nem com tarô, nem com astrologia, nem com nada do que eu trabalho hoje. Se você quer resolver, quer curar mesmo, não ache que em uma sessão ou 2 sessões eu vou te ajudar. Não vou. Eu sou bem realista. Você precisa de no mínimo 3 meses num processo para ver um resultado. Às vezes o seu caso é de 1 ano, 2 anos. Você quer resolver numa constelação, não é. Então, são níveis de profundidade. A mesma coisa o reiki. Um reiki ajuda, harmoniza, relaxa. Mas quer resolver? Não é um reiki só. Entendeu? Sim. É a mesma coisa. Não existe pílula mágica. Não, de forma alguma. Que absurdo, não existe isso. Não existe uma magia para resolver, um feitiço, um passe, uma apometria à distância para libertar e cortar como é que é? Fazer o corte de laço numa sessão. 3 sessões de apometria, corta o laço. Gente, que é isso? Isso é uma ignorância, porque não tem como funcionar isso. Não tem. Não dá. Não funciona. Não funciona. É importante a gente falar também que o constelador, ele está trabalhando com um campo, ele está entrando no campo da pessoa. Tá? Mas vamos especificar, que campo é esse? Explica para o pessoal, qual é o campo que o constelador abre, o que ele está entrando ali? O que ele está acessando? Eu não domino tanto a constelação para falar com profundidade sobre a constelação. O que eu vou falar é sobre o que eu já vivi, o que eu já vi. Eu já fiz muita constelação para mim. Já vi constelação em grupo, já fiz constelação individual, já fiz constelação superficial, já fiz constelação profunda, já fiz vários tipos de constelação. Na constelação existem muitos campos. E o principal deles, de diferente de todas as outras terapias, é esse campo coletivo, familiar, ancestral. Você não está na constelação só mexendo no seu campo. Você está movimentando relações. Às vezes, de ancestral dessa vida, tem a ver com o campo relacionado ao organismo físico, fisiológico, orgânico, entendeu? Da sua estrutura de DNA, sua estrutura celular. E tem a ver com vida passada, tem a ver com as suas histórias. Então, a gente falei aqui, passado, presente, físico, espiritual, e eu nem familiar, falei... ancestral. Tem? E olha que eu nem falei tudo que eu sei que lá fora se sabe, tá? Eu falei só uma coisa pouquinha e já é muito da constelação. Então, olha o que você está fazendo. Olha a força disso aí. Quem souber usar, cura, ajuda. Só uma constelação, não. 2, 3, não sei. Não é só constelação. Outras áreas da vida, lembra disso. Fiz constelação, me curei com meu pai. Isso acontece muito. Já tô curado, já fiz constelação pro pai, tá resolvido. Quem fala isso aí, já me dá um negócio, que não é assim. Eu já perdoei meu pai, tá tudo certo. Vai nessa. Não é assim. Não é assim. Perdoou mesmo ou está tentando se convencer de que perdoou? Perdoou talvez por uma questão? Às vezes nem... Nossa, pai e mãe. É difícil, é complicado. Às vezes a pessoa não tem nem que perdoar. Às vezes a pessoa tem que se irritar mesmo, expressar raiva. Às vezes é raiva guardada, você não fala as coisas que tem que falar. É muito profundo, não é assim. Mas funciona se for uma abordagem integrativa, se mudar o teu comportamento. Esse eu acho que é o principal. Claro, tem que mudar o teu comportamento. Qual a ação que eu vou ter a partir disso? O que mudou na minha vida diária? Ressignificar os gatilhos. Total. Você faz constelação e depois da constelação você continua falando do passado, continua falando que é culpa do pai, culpa da mãe. Acontece uma coisa ruim, que a minha infância foi triste. Gente, vai curar como? Não adianta fazer constelação e ficar botando a culpa no pai e na mãe, entendeu? E trabalho de responsabilizar terceiros pela tua situação
Você não resolve com apometria, não resolve com reiki, não resolve com constelação. Você resolve com o Bruno na sua frente falando a verdade. Aceita que você é uma criança, que você precisa crescer. Educação emocional, isso não tem a ver com ficar rezando ou chamar... Ressignificação do eu interior. Educação emocional, você vai tender a repetir os padrões, você vai reagir de forma a ficar na vítima, na criança, o tempo todo. Se você não lutar com isso, mudando o seu comportamento, mudando o que você fala, mudando o que você pensa, não adianta nem rezar para Jesus Cristo. Nem tomar aquele remedinho de tarja preta também não adianta nada. E remédio só piora. Se você não parar de ser a vítima narcisista, a criança, esperando que alguém te salvar, esperando o cliente bater na tua porta, em vez de se jogar para ir vender, perder o medo de ser julgado, não adianta. Então vamos aproveitar e explica um pouquinho melhor como é que é o seu trabalho, como é que você trabalha, como é que você aborda as coisas, suas técnicas. Tá, hoje eu me considero e abordo esse papel de mentor. Então, cada pessoa tem um ponto cego. Tá? Um só? Tem o que é pior. Ah, tá. Para começar. Para começar. Teu ponto de partida. Para começar tem que focar em um, tá? Não vai dar ruim. Às vezes eu atendo geralmente espiritualista, médium, sensitivo. Eu sempre digo que eu não atendo pessoa normal. Se você é normal, não me procure. É pessoas que já têm uma abertura espiritual, buscam espiritualidade, buscam sentido de vida. Às vezes já são terapeutas ou às vezes são médiums ali que não praticam mediunidade, querem conhecer a mediunidade e tudo mais. E essas pessoas, cada uma tem, abre aspas, um ponto cego. Porque às vezes você está faltando saber fazer, saber se desenvolver, saber cuidar de si, da sua mediunidade. Às vezes o que está faltando é educação emocional. Às vezes o que está faltando é ter um planejamento, ter uma mentalidade de sucesso, ter planos, saber o que quer. Às vezes o que falta é você saber qual o seu propósito. Às vezes a pessoa tem um plano, ela age, faz tudo, mas não sabe o propósito dela, nem sabe por que está fazendo aquilo ali. Então você precisa equilibrar, são várias etapas, várias áreas da vida que você precisa olhar para ver, onde eu tenho que focar. Às vezes falta de dinheiro, não é porque você tem que trabalhar mais. Às vezes é porque você precisa ser mais educada e equilibrada emocionalmente, sentimentalmente. Às vezes por dependência emocional de alguém, você não está ganhando dinheiro. É integrado. Às vezes você tá até bem de dinheiro, tá bem de saúde, mas tá sempre com problema em relacionamento afetivo. Tá sempre um caos. Sempre um caos. Nunca dá certo. Não é achando um amor decente que você resolve isso. Às vezes não é. Às vezes você precisa olhar para sua espiritualidade, se reencontrar, encontrar quem você é para atrair um bom relacionamento. Então tu percebe que não é tão simples fazer um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa. Eu sou essa pessoa. Vamos achar o ponto cego? Equilibra essas áreas da vida aqui, age de forma integrada. Tem pessoa que precisa de mais trabalho de transmutação, tem pessoa que precisa de mais educação mental, tem pessoa que precisa de trabalho dentro dos relacionamentos afetivos, tem pessoas que precisam de nova postura, praticar mais uma coisa e tá sem força. Eu faço esse diagnóstico, pego a pessoa na mão e levo ela até atingir uma meta num período de 3 meses. 3 meses a gente vai atingir um objetivo. Qual objetivo você quer? Vamos junto. E boto todo que eu sei de conhecimento, técnica, ferramenta, sabedoria para ajudar essa pessoa. E esse diagnóstico nem sempre dá para fazer na primeira sessão. Ou dá? A primeira sessão, ela sempre é a sessão de esclarecimento. Eu consigo fazer numa sessão se a pessoa estiver aberta e deixar fluir. Depende muito da entrega. Depende, porque às vezes a pessoa ela não me conhece ainda, ela chega insegura, cheia de medo, ela não fala nada, eu tenho que ir perguntando, cavocando. A intenção de uma primeira sessão é sempre esclarecer, dar o diagnóstico, mostrar um caminho.
Só que com o tempo, por que isso não é tão simples assim? Porque com o tempo aquilo ali pode mudar, ela pode ir apresentando outras coisas. Às vezes a pessoa, tá, Bruno, eu quero fazer, vamos junto, vamos mudar, vamos se transformar. Aí chega na segunda sessão, acontece coisas, ela desiste. Ela começa a se boicotar. Ela não aparece, ela não consegue marcar. E aí aquilo ali vai mudando. Tu achou que era uma coisa e a pessoa tá pior do que ela imaginava. Ela tá enrolada. Sim. Ou aparece uma coisa que ela não falou no caminho. Ah, esqueci de te falar que eu ainda tô com o meu ex. Não, entendi. O teu problema não é bem espiritual, não. O teu problema é de relacionamento. Enquanto você estiver com essa pessoa, as coisas não vão andar. O que eu tenho que fazer, Bruno? Acaba com ele e bora. Ah, não consigo acabar. Então, sinto muito. Ficamos por aqui. É transformação total. Não é ficar no raso, não. Vamos resolver. Não, Tô aqui para resolver. e o que é muito importante é isso, é falar o que precisa ser dito. Muitas vezes nós procuramos terapeutas ou a gente procura alguém para desabafar e a pessoa só quer nos afagar. Fala o que a gente quer escutar. Não é por aí, isso não péssimo. funciona e muitas vezes até piora o caso. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. E terapeuta, espiritualista, mãe, pai que faz isso com os filhos, amigo que faz isso. Mas quem é profissional? Isso é horrível, não faça isso. Porque o não e a verdade faz crescer. Faz crescer. Às vezes a pessoa, como ela está pagando o serviço, você tem medo de falar algumas coisas. Ou você não perder o serviço. E é por isso que eu digo que terapeuta integrativo, o negócio é diferente. Porque se você não falar a verdade só para ganhar dinheiro, te lascou, meu bem. Você vai se ferrar todo no seu propósito de vida. Exatamente, isso é propósito, isso não é só uma venda, é diferente, gente, não é uma venda, um marketing. Ah, captei cliente. Ah, tô cheio de cliente. E falta a entrega. A entrega tem que ser real. E você tem que falar a verdade que a pessoa precisa para evoluir. Não é ser grosseiro, não é jogar as coisas. Mas tem coisas que às vezes a gente deixa de falar porque tá com medo. Tá no reconhecimento, tá no cuidado que eu vou falar. Espiritualista médium faz muito isso, ouviu uma coisa lá, acho que uma coisa, tinha que ter dito uma coisa e não disse. Gente, fala, porque isso é o que a pessoa precisa, às vezes, essa verdade que os pais dela não estão conseguindo dizer, que ninguém diz para ela. Muitas vezes eu sinto a intuição de falar determinada coisa. Muitas vezes, para mim, não faz o menor sentido. Mas, para quem está ali, nossa, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu não estava entendendo. Sim. Como é que você sabe que eu nunca falei? Sim. E durante um trabalho que eu estou fazendo recentemente, algo que a gente já sabe, tá, foi reforçado. Quando a gente trabalha com técnicas energéticas, técnicas espirituais, a nossa entrega, tá, ela está muito relacionada com o que nós recebemos. Se a gente não entrega, a gente não recebe. Sim. Tá? Eu preciso entregar para os meus clientes para poder receber o que eu vou entregar para o próximo. Se eu paro de entregar, tem que entregar. Eu paro de receber. A conexão é desfeita. Sim. Sempre entregando. O foco é a entrega. Se tu entrega bem, também tu tá se capacitando, se gabaritando para chegar mais depois. Exatamente. E cliente, empreendedorismo, venda é assim. Para mim, aprender o segundo capítulo, para eu receber o segundo capítulo, eu tenho que estudar, entender e entregar o primeiro. Sim, a entrega é o nosso foco maior. Tanto na terapia integrativa e tem uma alquimia do empreendedorismo também aí envolvida, né? Sim. Tem um outro lado mais material que também é uma alquimia. Não acha que é só conseguir o cliente lá. Se o cliente não está entrando, saiba que o problema é você. Não é o marketing. É você. Principalmente quando o assunto é terapia integrativa. Muitas vezes o problema é síndrome do impostor. Isso. Por isso tá? O terapeuta não tem total certeza da sua capacidade, ele tem dúvida. Sim.
Então ele não vai ter nem coragem Não. de se vender corretamente. Exatamente. Então aí o cliente não vem. Não, a vibração da pessoa já não é de confiança. Sim. E você precisa trabalhar aquilo ali. E não é procurando uma técnica nova que vai resolver isso. Não. A técnica pode até dar uma sensação de segurança, mas a técnica praticada que você já tem é melhor do que a nova técnica que você não tem. A experiência no que você já tem dá mais segurança. Não é sobre técnica, é autoestima e empoderamento. Você está trabalhando por reconhecimento, por elogio. Não é isso que você tem que fazer. Tem que trabalhar para o resultado, por autossuperação. O meu serviço tem que ser melhor do que o de antes. Vou dar sempre o meu melhor, com a melhor condição que eu tenho agora. E daí você vai crescendo. Se trabalhar por elogio, postou o vídeo, ninguém comentou, aí no outro dia não quer mais trabalhar já. Isso é infantilidade. Sim. Empreendedor não pode pensar assim. Não. E o terapeuta tem isso. Estou falando porque eu sei, eu passei por isso, eu sei que terapeuta integrativo é assim. E o terapeuta, ele entrega, ele sabe não só da entrega, mas do resultado que está tendo, e o cliente desaparece. Sim. O problema não é do terapeuta. Não. Muitas vezes é o paciente que está ali, que viu algo que ele ficou com medo, que ele não gostou. Ele não soube. Porque ele começou a reconhecer dentro dele algo que ele não quer. Ninguém gosta de reconhecer os demônios internos e todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem. Sim. E sem contar aquele que, eu melhorei. Vai embora. Sim. Melhorei. E... Só que essa melhora não é a cura. E aí, daqui a pouco, ele volta com aquilo pior. Por isso que terapeuta tem que enxergar as coisas de forma diferente, de forma profissional, de forma a longo prazo, onde tu está sempre crescendo, praticando, oferecendo o melhor serviço, oferecendo um serviço que transforma de verdade, não é só um momentinho de terapia vibracional. Para de usar essa palavra, terapia, quando é muito subjetivo, vibracional, espiritual, você precisa ser mais específico, você precisa achar o seu nicho, você precisa saber o que você faz. O que eu faço? Eu não falei que muitas vezes que eu trabalho com tarô, astrologia. Sou mentor de desenvolvimento, é isso que eu faço. Ninguém quer saber a minha técnica. O que você faz? Quem é você? Qual serviço você oferece? Eu sou um empreendedor. Não sou somente um terapeuta. Nem gosto dessa palavra. Sou mentor de desenvolvimento. Dou curso online. Faço atendimento presencial. Treino grupo para desenvolvimento mediúnico. Quem é você? Quem é você? Né? E daí você vai se encontrando, vai se fortalecendo no propósito. E vai ganhando dinheiro. Quando estiver alinhado, tu vai ganhando mais dinheiro. Porque é um trabalho. Todo terapeuta investiu tempo e dinheiro para ser terapeuta. Sim. Então não pode pensar que, porque tudo que está ligado com a espiritualidade não pode ter cobrança, porque a gente não pode cobrar, tem que cobrar baratinho. Pelo contrário. Eu já fui essa pessoa aí. Passei fome. Sim, eu também passei por isso. E aí, como é que era a entrega? É horrível, né? É horrível. Como é que você vai conseguir entregar tudo aquilo que você pode? Não tem como entregar todo o potencial numa situação dessa. Já chega abatido, né? Sim. Já chega abatido, guerreiro. Você tem que ver como um profissional. Você não está entregando mediunidade, não está entregando um trabalho espiritual. Eu não estou empacotando um espírito e entregando para a pessoa. Não, você não está prometendo nada. Talvez você até não está conseguindo justamente porque está nessa confusão de, vou atender, já é obrigado a abrir campo. Nada disso. Você está doando seu tempo, esquece as técnicas na hora, ouve a pessoa, vê o que ela precisa. Se vai ter uma manifestação espiritual, um trabalho energético, isso é outra coisa. Não é isso que você está cobrando. Você tem que se ver como um profissional que está sempre buscando oferecer um melhor serviço, oferecer um melhor conforto para a pessoa, oferecer um momento. E aí você vai ver valor no que você está fazendo, vai cobrar o que você merece de acordo com esse serviço como um todo. E é isso que você está cobrando. Você não está cobrando por energia. Exatamente isso. Né? E muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Não. Bruno, eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Tá? Mas um recado realmente, aquele que as pessoas precisam ouvir.
Fica à vontade, por favor. Eu acredito que o público que vai ouvir esse podcast até o fim seja o público que se interessou pela mediunidade e essa relação com a terapia vibracional, com as terapias holísticas, que é um movimento que cresce muito. E eu quero dizer para vocês que tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado, tá? Assim como um próprio médico ou psicólogo lá na atuação dele recebe muitas vezes insights, intuições naquele serviço que ele presta, você, enquanto um terapeuta, você está sempre assessorado ou assessorada por essas forças espirituais. Nem vou dizer espíritos. É um conjunto de forças que estão sempre operando. Então, você tem sempre que confiar. Sempre tem que confiar nesse campo do atendimento. Tanto quem recebe quanto quem pratica. Existe um mecanismo espiritual atuando e agindo ali que você tem que ter consciência para aprofundar. Sempre que você tiver consciência do que está acontecendo, você aprofunda mais, você vai além. E é o que realmente cura as coisas. É aí que realmente vem a precisão, a realização do que você está buscando. No superficial, nada funciona. Até superficial é passageiro, é temporário. Fico bem por um momento, mas depois aquele problema volta. Você tem que aprofundar, tu tem que aprofundar. E aceitando ou não, acreditem, os espíritos e o intercâmbio mediúnico está em toda parte, em tudo que é lugar. Se abrir para esse universo vai te fazer impulsionar a tua transformação. Bruno, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Adorei a nossa conversa. Para você que está nos assistindo, os contatos do Bruno já apareceram na tela e quem está vendo na TV já anotou os contatos dele. E para você que está nos vendo pelo YouTube, na descrição tem todos os contatos. Muito obrigado e até o próximo Sintonize com você.